E se eu te dissesse que o maior risco da economia brasileira não está nas bolsas, nem nos bancos, mas nas paredes ao seu redor? A cada mês, milhares de imóveis ficam encalhados, corretores silenciam e investidores começam a sumir. Mas ninguém quer admitir. A bolha imobiliária brasileira pode estar prestes a estourar. A pergunta é: você vai perceber antes que isso aconteça? Durante anos, o brasileiro acreditou que imóvel era sinônimo de segurança. Casa própria nunca desvaloriza, diziam os especialistas, as propagandas, os vizinhos. Mas 2025 trouxe um cenário diferente e desconfortável. Em diversas capitais, o preço por metro quadrado parou de subir. Em algumas, começou a cair. E a pergunta que ninguém quer fazer é simples: se tudo sempre sobe, por que agora parou? O que parecia um mercado inabalável está mostrando rachaduras. O crédito imobiliário encolheu, os juros dispararam e os imóveis supervalorizados no Brasil começam a revelar seu preço real. O sonho da casa própria virou um jogo de paciência e, para muitos, de desespero. Tudo começou com o mesmo padrão que precede cada bolha: o otimismo. Durante a década passada, milhões acreditaram que o mercado imobiliário brasileiro só tinha um caminho: para cima. Construtoras lançaram empreendimentos em ritmo frenético, incorporadoras lotaram as cidades com prédios espelhados e anúncios prometiam lucros garantidos para quem comprasse na planta. Mas o que poucos perceberam é que essa valorização nunca foi natural. Ela foi alimentada por crédito fácil, juros baixos e especulação. E quando a base é inflada artificialmente, o ar não dura para sempre. Em 2020, com o estímulo pós-pandemia e a taxa Selic despencando, o crédito imobiliário explodiu. As pessoas se endividaram acreditando que estavam investindo em algo seguro. Mas quando o Banco Central começou a subir os juros, o castelo de cartas começou a tremer. Hoje, o financiamento habitacional se tornou mais caro, as parcelas impagáveis e os imóveis parados. Há apartamentos novos encalhados em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, imóveis de luxo que ninguém quer comprar. Na OLX Imóveis, anúncios se acumulam por meses. E nas ruas, corretores confessam em voz baixa: tem mais vendedor do que comprador. O problema é que a maioria ainda acredita que é só uma fase. Mas as fases, no mercado, têm nomes: euforia, negação, colapso e desespero. E nós estamos bem entre a segunda e a terceira. Você pode ver os sinais por toda parte. Os fundos imobiliários, FIIs, estão em queda. Os distratos imobiliários, quando o comprador desiste da compra antes da entrega, voltaram a crescer. Construtoras brasileiras começam a reduzir lançamentos e adiar entregas. E os próprios bancos, como a Caixa Econômica Federal, endurecem as regras para novos financiamentos. Mas o público geral ainda não entendeu o que está acontecendo, porque é uma manipulação silenciosa em curso. Uma tentativa de manter o jogo girando enquanto a música quase para. Os grandes portais imobiliários, os investidores institucionais, as incorporadoras, todos têm um interesse comum: fazer você acreditar que está tudo bem. A manipulação no mercado imobiliário acontece de forma sutil. Anúncios inflados, avaliações irreais, estatísticas otimistas sobre valorização e o velho discurso de que imóvel nunca perde valor. Mas o preço real do metro quadrado é outro. Nos bastidores, corretores vendem com desconto. Compradores pressionam por negociações de 15%, 20%, às vezes 30%. E, discretamente, a queda dos preços dos imóveis no Brasil já começou. Enquanto isso, o comportamento do consumidor muda. Os jovens não querem mais financiar imóveis por 30 anos. Preferem mobilidade, liberdade e o aluguel flexível. O sonho da casa própria envelheceu e, com ele, parte da demanda que sustentava o mercado. A cada geração, menos pessoas querem se prender a uma dívida de décadas. E isso tem um impacto direto no valor das propriedades. Sem compradores dispostos, até o luxo perde valor. Nas capitais, há condomínios inteiros com dezenas de unidades à venda. Alguns nunca foram habitados, outros abandonados antes mesmo da entrega das chaves. E os fundos e bancos que financiaram essas obras agora encaram a realidade.
A bolha que sustentava o setor pode estar prestes a estourar. Mas o ponto mais irônico é este. A bolha não se forma quando os preços sobem rápido. Ela se forma quando ninguém acredita que eles podem cair. Durante anos, as pessoas confundiram valor com preço. Pagaram caro por imóveis comuns acreditando que estavam investindo. Mas o valor real de algo só existe quando há quem queira comprar. E quando a confiança some, o valor evapora. O mesmo fenômeno já aconteceu antes, nos Estados Unidos em 2008. Lá também diziam que imóvel nunca cai, até que caiu, e levou bancos, construtoras e milhões de famílias junto. No Brasil, o contexto é diferente, mas o padrão psicológico é o mesmo. Negação coletiva, silêncio dos grandes players e o medo de admitir que o império pode ruir. Hoje, a diferença entre valor e preço de um imóvel é mais visível do que nunca. Um apartamento anunciado por 900 mil pode valer, de fato, 700 mil. Mas ninguém quer registrar essa queda oficialmente com medo do efeito dominó. Os fundos imobiliários sentem o impacto antes. E o investidor mais atento sabe, quando o FII cai, o tijolo vai atrás. O crédito imobiliário no Brasil também mostra sinais claros de retração. Menos empréstimos aprovados, mais inadimplência e juros que tornam o financiamento inviável para a classe média. Enquanto isso, as incorporadoras apostam em lançamentos menores, nichados, tentando sobreviver até a próxima onda de otimismo. Mas o ciclo virou, e o futuro do mercado imobiliário no Brasil está mais incerto do que nunca. A verdade é que a bolha já não é mais uma previsão, é um processo em andamento. Ela não estoura de uma vez. Ela se esvazia em silêncio. Os primeiros a perceber são os investidores, depois os corretores e, por último, o público. Quando as manchetes começarem a falar em ajuste natural, retração leve ou reavaliação de mercado, será tarde. Esses são os eufemismos que anunciam o colapso. E se você está se perguntando por que os imóveis estão encalhados, a resposta está diante de você. Porque o preço pedido não conversa mais com a realidade. Porque o crédito acabou. Porque a confiança sumiu. E o mercado, que antes era movido por ganância, agora é movido por medo. O Brasil está diante de um espelho. De um lado, o país que ainda acredita que imóvel é investimento. Do outro, uma geração que começa a entender que valor e preço são coisas diferentes. A bolha imobiliária brasileira não é apenas um evento econômico. É um retrato da nossa cultura de consumo, da fé cega no concreto e da recusa em admitir que tudo pode mudar. Talvez o mercado não desabe amanhã, mas a verdade é que ele já está mudando, e fingir que não está é o primeiro passo para perder. Então, antes de comprar, pergunte: vale a pena comprar imóvel em 2025 no Brasil? Como saber se um imóvel está com preço justo? Será que o mercado imobiliário vai desabar? Perguntas assim não são sinais de medo, são sinais de lucidez. Porque, no fim, o colapso não começa quando o mercado cai. Ele começa quando todos param de questionar. E talvez o verdadeiro segredo do mercado imobiliário brasileiro é que ele sempre soube disso. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo. Você acredita que o mercado imobiliário brasileiro está vivendo uma bolha? Ou acha que é apenas um ajuste natural? Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou revelar como o crédito, as incorporadoras e os fundos imobiliários estão manipulando o preço do metro quadrado no Brasil. Até lá, observe os sinais. O estalo pode já ter começado.